Bem-vindos ao meu novo canal. Vou começar com um filme que é a mesma base do Vectorworks. Vamos começar com como criar um fecheiro que depois vai servir para todos os nossos projetos. Espero que gostem e vamos ver como é que isto corre. Muito bem, então vamos começar com abrir um fecheiro. Vamos começar com um fecheiro novo. Vamos usar um default do Spotlight, convém ser da última versão. Vamos ver que ele vem já aqui com uma folha de impressão com alguma informação, com muitas classes, muitos layers. Todas estas classes, todas as layers já vêm virados para a parte de Spotlight, para a parte de espetáculos. Como podem ver, são imensas classes que vêm já no default. Nós não vamos ligar muito a isto, os layers e a folha de impressão. Então vamos começar por apagar isto tudo. Vamos começar do zero com um fecheiro em branco. Como podem ver aqui, vou já apagar este layer. Estes layers também não vou usar, vou criar aqui um novo. E estas classes todas vou apagar tudo. Há duas classes que eu não consigo apagar, o Dimensions e o None, vêm por defeito no Vector, ficam cá sempre, é impossível apagar estas classes. E venho aqui ao Resource Manager e vou apagar também todos estes elementos que estão para aqui. Para já não nos vai interessar, vamos fazer aqui o Delete. Ok, fecheirozinho vazio, duas classes obrigatórias e um layer, porque temos sempre que ter uma zona de trabalho. E vamos começar a organizar o nosso fecheiro. Vamos começar pelos layers. Começar pelo princípio. Primeiro vou definir como venue, que basicamente é o nosso espaço. Todos os eventos são num espaço qualquer. Normalmente trabalho à escala 100. Vou criar também aqui já um venue Structural Elements. Basicamente vai ser a estrutura onde vamos suportar o nosso evento, seja rig, motores, o que for. Vocês vão reparar que eu estou a pôr estes 3 tracinhos porque eu não estou a fazer ainda os layers com que vou trabalhar, estou a fazer basicamente uma marcação de como se fossem grupos de layers e vou pôr mais ou menos pela ordem que eles devem ficar. A ordem aqui importa porque os layers funcionam como camadas e interessa-me que a estrutura esteja por cima do projeto e o projeto por cima do espaço. Vou começar aqui por o layer pré-rig, então assim o layer de projeto, basicamente são os layers de projeto, drapes, sound, light e stage. Por aqui mais ou menos pela ordem que costumo trabalhar. Mais uma vez, a ordem importa, é uma questão do que é que está por cima. E quem diz stage diz
tudo o resto. Estes são os meus layers de projeto. Venue, first floor. Onde haver aqui vários layers para a venue, section 3D. São basicamente layers para o nosso espaço. E hanging positions, um dos mais importantes, mas aqui em cima. Okay, basicamente é tudo que vamos pendurar, onde vamos pendurar vai ficar ali em cima. Depois temos a produção, nem todas as empresas fazem, mas basicamente é carpintaria, serralharia, o que for. Estão aqui em layers em baixo para a produção. Ok, layers feitos. Se viemos aqui ao Navigation, já aparece aqui todos. Vou trabalhar aqui, ativar um para ser o layer em que eu trabalho. Vamos então organizar class structure. Peço desculpa pelo inglês, nem sempre sai bem. E também não sei bem porque é que estou a escrever em inglês e a falar em português, mas foi assim que saiu e vamos manter. Ok, classes. Vou pôr um 0 à frente destas duas classes e vou criar uma nova que é destinada aos viewports. E crops. Esta classe não precisa ter linha, não precisa ter enchimento. Basicamente são três classes que me vão aparecer sempre no topo. Eu ponho no 0 para elas me aparecerem no topo. Okay? Tudo o resto eu vou pôr um 1, que é para aparecer a seguir por ordem alfabética, mas por baixo daquelas que eu criei. E não vou fazer aqui agora, mas também às vezes crio umas classes Z para ficarem no fundo, ou número 2, 3, o que for. Vou começar aqui com as classes, não vou desenhar todas, mas para terem uma ideia vou começar fazendo aqui o rig, vários hoists para os motores, a mesma coisa para o truss lights, truss sound, se virmos assim em árvore, vamos ver que ficamos aqui com o grupo do rig. Três pontinhos, onde ser mais classes, agora é só para exemplo. Novo grupo, sound, PA, o princípio é o mesmo. Vídeo. Agora não estou a perder tempo não estou a pôr as classes, as cores e as linhas, mas devemos ver isso no futuro. Mas depois cada classe deveria ter também a sua cor. Sound, stage and rails.
os lights. Bom, isto agora a fim de dizer, vão fazer as vossas próprias classes. Basicamente é agrupar por tipo de objeto e usando este esquema de árvore ajuda muito a trabalhar. Podem ligar ou desligar, mas esqueci-me dos zooms. Isto pode ser um preciosismo, mas eu gosto de ter o fecheiro organizado. E assim garanto que não me aparece mais nada aqui no meio, além dos meus layers, das minhas classes, desculpem. E o Vectorworks vai fazer questão de encher as classes com outras classes, assim que começarmos com elementos paramétricos. Vão aparecer imensas classes do Vectorworks. A questão do top caps nos nomes. Vão reparar que tudo que escrevi novo, all the elements, todos os elementos, todas as classes e layers que eu crio vão estar em maiúsculas, ok? É a maneira que eu tenho de distinguir entre o que é o inglês. Bem, peço desculpa pelos erros. Como estava a dizer, tudo o que é elementos paramétricos vão vir cheios de classes, o stress, as luzes, o som. E tendo maiúsculas e minúsculas eu consigo perceber a diferença. Sheet layers. Vão reparar, vamos criar os sheet layers, vão reparar que eu uso uma numeração específica que basicamente permite-me ir introduzindo folhas pelo meio sem perder a ordem dos desenhos. Do 0, folha 0 faço index, vou por aqui um A4. A minha primeira folha é o índice, depois depois podemos falar muito da parte de impressão. Vou aplicar. Worksheets. Isto basicamente são as contagens. As contagens de stress, de quantificação, tudo que é material vai para estas folhas e vou usar até a 10. Depois a partir da 50 começo a fazer a apresentação do projeto, folhas de apresentação, basicamente plantas, cortes, 3Ds, o que for. Se eles forem no formato desenho. A folha 100, a partir da folha 100 começo com o projeto RIG. Isto aqui, nós depois vamos fazer um filme mais específico sobre as folhas de impressão e quais é que eu uso, mas basicamente para termos uma ideia, a partir do 100 eu uso o RIG, a partir do 200 Light Sound,
e por aí adiante. Se eu precisar ter várias folhas para som, faço 301, 302, 303. E por aí adiante. Basicamente, depois dentro do rig, em vez de fazer o 101, 102, eu posso combinar o 200 das luzes com o rig e fica 120. A partir do 120 é o rig de luz, a partir do 130 é o rig de som e por aí dentro. Acho que já dá para perceberem a ideia. Sim, convém não esquecer, aqui já não estou a usar os all caps, se alguém tiver curiosidade de saber porquê, porque depois vou usar os nomes das folhas para a legenda, para a métrica. E vamos salvar o nosso default. Guardar. E pronto, feito. A próxima vez é só fazer um fecheiro novo e usar este default. Vou adicionar mais informação em breve, espero que tenham gostado. Façam a subscrição do canal, comentem, se tiverem dúvidas, se não concordarem com qualquer coisa, façam o favor de reclamar. E eu espero conseguir responder sempre. Um abraço a todos, bom trabalho.